Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aqui o nosso seminário Além da Música. Hoje acho que é o quarto vídeo específico sobre esse assunto. Então nós começamos esse seminário começando pelo tabernáculo, para entendermos a importância de algumas expressões que nós usamos nas músicas, e essas expressões fazem parte do tabernáculo. E leia sobre esse assunto. Depois, quem quiser me enviar um zap pedindo mais informações, querendo ler um livro para se aprofundar nesse assunto extremamente necessário, porque o profeta já dizia que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a gente canta é uma coisa muito importante, amém? Então vamos lá. Vou tentar fazer um vídeo aqui de no máximo 15, 18 minutos, para você poder assistir um pouquinho todos os dias, amém? Nós estamos falando do tabernáculo, entendemos então que ele é uma tipologia de um tabernáculo que existe no céu, né? Eu senti muita vontade de ler esse texto aqui com vocês, estudando esse assunto, para a gente poder esmiuçar ele aqui hoje, aqui em Apocalipse, capítulo 21. Olha a visão de um tabernáculo que existe lá em cima, né? Vários profetas de Deus citaram esse tabernáculo, né? Ezequiel fala do tabernáculo, o livro de Hebreus fala muito do tabernáculo, Moisés fala ali no Pentateuco sobre o tabernáculo. Aqui em Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva, adornado seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então fica muito claro, irmãos, que esse desejo do Senhor habitar conosco é um desejo já de muito tempo, né? Digamos assim, para nós que o tempo é diferente de Deus, do Senhor, de morar conosco, e precisamos entender então cada parte desse tabernáculo. Uma tipificação é uma ilustração que Deus coloca de alguma coisa para a gente poder entender melhor aquele assunto, certo? Aqui em Hebreus, capítulo 10, ele fala muito sobre isso, e eu queria que você visse comigo. Hebreus capítulo 9, capítulo 10 também falam desse tabernáculo. Olha aqui, Hebreus capítulo 9, abre aí sua Bíblia. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A primeira aliança, Deus está falando então lá quando ainda havia o sacrifício de animais para tentar uma aproximação do ser humano, né, dos homens para com o Senhor. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, é dele que nós estamos estudando, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava Santos dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre ela, os querubins da glória. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto.
os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. A partir daí ele vai falar então o que Jesus fez, por que o véu se rasgou, por que hoje nós temos livre acesso até o Senhor, por isso que hoje todos nós podemos entrar nesse santíssimo lugar. Você sabe o que significa isso? É disso que o autor de Hebreus está falando aqui. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa descrição, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros, a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, mas muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Então, estou citando esse texto aqui tão maravilhoso para você conseguir entender um pouco de como também no Novo Testamento é citado o tabernáculo. Algumas pessoas às vezes nem gostam de ler Hebreus porque não entendem. Hebreus é muito profundo, é muito complexo. Realmente, Hebreus é muito profundo. Complexo, eu não diria isso, mas muito profundo porque ele é a descrição do conhecimento de Jesus. Estudar o tabernáculo é conhecer o nosso Senhor, é conhecer Jesus, é conhecer quem Jesus é. Amém? O tabernáculo era dividido em algumas partes. Eu quero até pôr um link, vou anotar aqui para não esquecer, de um vídeo do Benihim sobre o tabernáculo, muito ilustrativo, muito elucidativo, vamos dizer assim, para você entender o que as partes que ele tinha, né? Então você tinha ali a primeira parte, quando passava pela porta, nós tínhamos o átrio, depois do átrio nós tínhamos o santo lugar e depois do santo lugar nós tínhamos o santíssimo lugar, ou chamado de Santo dos Santos. O átrio então era a parte interior. Lembre-se de uma música que cita essa palavra átrio, né? Várias músicas falam sobre esse átrio. Fala, eu entrarei nos teus átrios, eu entrarei na tua casa, né? Eu entrarei na tua presença. A primeira coisa que acontecia para entrar no átrio era passar por uma porta. Depois nós vamos entender sobre as cortinas que cercavam esse tabernáculo e essa porta. Quando Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Quando ele fala assim, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Quando ele fala de nós passarmos por uma porta para entrarmos na presença de Deus, não é a nossa justiça própria, né? Somente o sangue de Jesus. O diabo, por muito tempo, ele colocou penitências nos corações das pessoas, né? Na época do catolicismo romano, do auge ali de Roma, que a pessoa tinha que pagar pelos seus pecados, pagar em dinheiro pelos seus pecados, para comprar a salvação, para poder entrar no céu. Isso foi uma abominação, né? Uma heresia que entrou. Então não depende de sacrifícios que você vai fazer. Cristo é esse sacrifício. Por isso Hebreus 9:10 seria muito importante você entender. E eu sinto no meu coração de te dizer, alguns crentes estão na igreja e eles não conseguem entrar numa intimidade com o Senhor, porque eles não conseguem ter um entendimento, uma revelação do que foi o sacrifício de Jesus. Lá no Velho Testamento, então, as pessoas tinham que pegar um animal e trazer como sacrifício. Agora eu tenho o próprio Jesus que sacrificou o próprio corpo dele como propiciação pelos meus pecados. Ele pagou uma dívida que eu não podia pagar. Irmãos, isso já é um motivo de louvor, de adoração, de glória, de graça, de dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados, porque o Senhor perdoou as minhas iniquidades. Ele é a porta, você pode entrar pelos atos por essa porta chamada Jesus Cristo.
Por isso, um dos nomes que ele tem é a porta, né? Ele é essa porta de entrada para uma vida eterna. Amém? Após você entrar, então, por essa porta, o que a gente vai encontrar nesse átrio? A gente vai encontrar nesse átrio um elemento chamado altar de bronze. Esse altar, ele era quadrado. Vamos lá, no livro de Êxodo, né? Vou descrever um pouquinho desse altar. Esse altar era de bronze. Se você quiser anotar isso, você pode anotar, né? Esse altar, ele tinha o objetivo onde eram feitos os holocaustos e as ofertas queimadas. Vou falar do altar, depois eu vou falar da bacia de bronze. Ali então o animal era totalmente queimado. Eu quero até te incentivar a você ler aí o livro de Êxodo, para você entender como eram feitos esses sacrifícios. Bronze, na Bíblia, fala de juízo, certo? Por que Jesus morreu e o cordeiro foi sacrificado? Porque a cruz tipifica esse altar. Esse altar, ele era de madeira de acácia. Madeira na Bíblia é outra tipologia, tudo é tipologia, né? Madeira fala da humanidade de Jesus. A acácia, toda a madeira usada no tabernáculo era de acácia. A madeira de acácia é uma madeira incorruptível, uma madeira que o cupim não consegue corromper. É uma madeira muito resiliente. Então ela fala de uma humanidade perfeita de Jesus, certo? Por isso esse altar, ele era de madeira, mas recoberto de bronze, que fala de juízo. Ele tipifica a cruz, o lugar onde o cordeiro foi completamente sacrificado, onde o seu sangue foi completamente derramado pelos nossos pecados. Então ali era totalmente, e tinha uma grelha, né, onde esses animais eram colocados ali. E no vídeo você vai ter uma noção melhor dessa grelha, e ele era queimado. Esse altar, ele tinha quatro pontas. E alguns textos da Bíblia a gente vê que, então, se a pessoa estava em pecado, a pessoa segurava nas pontas desse altar e ela pedia misericórdia. Às vezes, alguns pecados, como a gente vê nas leis que Moisés estabeleceu, eram dignos de morte, né? E as pessoas chegavam ali pedindo misericórdia a Deus, que elas fossem redimidas do seu pecado, perdoadas por seu pecado. Então, quando eu falo das pontas do altar, no livro de Salmos, às vezes você vai encontrar esse texto. Eu seguro nas pontas do altar, significava o quê? Que ele estava pedindo misericórdia. Então ali era esse lugar onde animal, uma ovelha, cordeiro, um novilho, às vezes eram pombas, que eram sacrificadas nesse local. Ele representa então o Calvário, certo? O que esse ato nos fala? Do homem natural que recebia então ali um perdão dos seus pecados. É o único lugar, o ato era um lugar que não era coberto, né? Não era coberto pela tenda. Ele recebia ali aquele lugar do sacrifício à luz natural. E então fala da nossa humanidade. Deu para entender? Então, reprisando aqui, a madeira fala da humanidade perfeita de Jesus, né? E porque a cruz era de madeira. O bronze, quando a Bíblia fala de bronze, está falando de juízo. O diabo, ele é o nosso acusador. A palavra diabo significa aquele que nos acusa. E a Bíblia fala que Jesus nos advoga diante do Pai. Você for ler o livro de Jó, você vai ver que Satanás vai lá, ele consegue entrar na presença de Deus e fala: vixe, o teu servo Jó. E o que Jesus faz? Jesus nos advoga. Então, há um juízo, irmãos. Nós passaremos um dia onde as nossas obras serão julgadas. Há uma acusação constante contra nós. Por isso, precisamos do poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Precisamos estar continuamente confessando os nossos pecados, né? Para sermos encontrados puros diante de Deus. Romanos 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O altar de bronze fala desse lugar de juízo, onde as obras são julgadas, onde nossas obras são
queimadas, onde elas passam por um fogo. Outra coisa muito importante de entendermos, me lembrei que agora, sobre o altar de bronze, nós temos uma consciência, queridos, de que aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós damos, aquilo que nós somos, a minha vida está no teu altar. Uma vez uma oferta colocada no altar, uma vez as pombas colocadas no altar, uma vez esse novilho, essa ovelha, esse cordeiro eram machos, né? Colocado no altar, a ovelha não era colocada, era só o cordeiro. Uma vez esse animal colocado no altar, uma vez a sua vida, quando você fala, Senhor, eu me consagro, eu coloco a minha vida para ser queimada no altar. Você não pega de volta. Amém? Então tem o aspecto do perdão no altar e tem o aspecto da oferta sacrificada. Aquilo que é consagrado não é tomado de volta. É muito importante nós entendermos isso sobre o altar de bronze. Amém? Espero ter esclarecido alguma coisa na sua vida sobre isso. Um abraço, fiquem com Deus. Logo vamos estar enviando outro vídeo sobre a bacia de bronze. Um abraço.